Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre trabalho em Malta aqui no YouTube e hoje a conversa vai ser com a Aline. Ela é arquiteta, veio aqui para Malta lá em 2019 como intercambista e voltou no finalzinho de 2022 agora para trabalhar na sua área. E ela tá aqui como arquiteta e vai contar para vocês como que foi toda a trajetória e o processo. Vamos lá. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Vem contar aqui pra gente hoje, Aline, como que é que você veio parar aqui, né, Aline? E agora trabalhando na área dela como arquiteta em Malta, chiquérrima. Mas, ó, comecei falando com vocês aqui que em 2019 você veio como intercambista. Como que você descobriu Malta? Como que você veio parar aqui como intercambista? Pra gente começar a nossa conversa. Então, eu trabalhava numa multinacional no Brasil e eu precisava muito do inglês. Então eu falei assim, vou fazer um intercâmbio e eu precisava procurar algum lugar que eu pudesse trazer a minha filha. Minha filha tinha 5 anos na época. Uhum. E então eu fui em todas as agências de intercâmbio que tinha na minha cidade. Fui em todas e procurando. Falei assim, preciso que tenha uma escola onde tenha um espaço para criança de 5 anos. Sim, que enquanto você está estudando, ela também vai estar estudando com o pessoal da idade dela, Sim, né? porque só tava eu e ela. Só ia vir eu e ela, não ia mais ninguém. Então assim, eu precisava que eu, Sim. ter um espaço para alguém cuidar dela também, enquanto eu estudava. E na última agência que eu cheguei, eu encontrei Malta. Assim, não, todas as escolas, né, daqui de Malta, de Malta, da De outros Europa, lugares. desculpa, de outros lugares, aceita só criança a partir de 7 anos. Que eu acho que é a idade que eles já sabem escrever, já sabem ler, então você entende mais, né? Sim. 5 anos não tá nem alfabetizado ainda, né? Então, a última agência que eu encontrei foi... a mulher falou sobre Malta. Então Malta não era a primeira opção, teoricamente. Assim, na Você verdade descobriu não tinha, por conta da necessidade. Sim. Eu não conhecia Malta, nunca tinha escutado falar sobre Malta. E aí, depois dessa agência, assim, eu vi preços, vi tudo, vi quanto que ficaria eu e ela e tal. E aí eu fui pra casa, assim, pensando, eu acho que vai ter que ser Malta, porque é o único lugar que dá pra levar ela e eu tinha que trazer ela, não tinha como eu deixar ela lá no Brasil. Então, cheguei em casa, fiquei pesquisando sobre Malta, falei assim, nossa, gente, é muito lindo Malta. Tipo assim, como assim eu nunca ouvi falar sobre Malta, sabe? E é lindo e tal, não sei o quê, vamos tentar. E a agência conversando comigo, conversando com a agência, mas daí eu falei assim, vou pesquisar, vou pegar o nome dessa escola. Peguei o nome da escola, peguei todo o orçamento. E aí, eu entrei de contato direto com a escola. Mandei mensagem assim, tem como eu fazer fechar aulas de inglês pra mim e pra minha filha fora de agência? Sim. E ela falou que tinha, que era só eu mandar dinheiro. Na época era a remessa online. Ela falou assim, tem gente que manda dinheiro pra gente pela remessa online e você pode fazer isso. E eu fiz isso durante 1 ano. E ela falou assim, você só precisa pagar a escola inteira 1 mês antes de você chegar aqui. Precisa estar tudo quitado. Tudo quitado. Aí você já foi E aí pagando fui pagando aos poucos, fui pagando tudo devagar, porque até como eu trabalhava na multinacional, tinha PLR, tinha essas coisas. Então assim, quando dava, eu mandava dinheiro. Então foi assim, foi muito bem devagarzinho, assim, sabe? Então foi 1 ano, eu planejando. Aí paguei tudo à parte, paguei passagem à parte, aluguei um Airbnb. Seguro, tudo certinho. Tudo separadinho. E assim, não sei mensurar se eu paguei mais barato que na agência, mas eu acredito que sim, porque a agência tem taxa, essas coisas, né? Mas assim, fiz tudo por conta. Daí a gente chegou em 2019, no começo de 2019, a gente veio em janeiro. Viemos no inverno. E como que foi a adaptação dela de 5 aninhos, né, na aula? Menina, pra ela tava, assim, tudo Tudo ótimo. uma tudo festa. Então, aí foi que eu vi, assim, criança se entende brincando. Porque tinha outras crianças também que falavam outras línguas e tal. Então, ela não ficava, assim, ela ficava tranquila, porque também tinha um intervalinho. Daí, vinha no intervalo, a gente ficava junto, a gente comia. Então, assim, pra ela era uma festa e pra ela a gente tava estudando na mesma escola. Era assim, né? Ela falava assim, mãe, eu adorei porque a gente sai no intervalo junto, a gente fica na mesma escola. Quando a gente voltou pro Brasil, ela ficava assim... Mãe, eu adorei o tempo que a gente estudou juntas na mesma escola. Por que a gente não pode estudar aqui na mesma escola? Uma experiência muito legal, Sim, né? Que pra com ela certeza foi ótimo, vai ser sabe? pra sempre lembrada, assim. Beleza que ela é mais novinha, né? Mas é uma experiência única, né? Sim. Que poucas pessoas proporcionam pros seus filhos novinhos. Que massa! Vocês ficaram quanto tempo? 1 mês. 1 mês. E você veio com inglês básico ou você já tinha um inglês? Eu já tinha, que eu trabalhava nessa empresa, eu fiquei 9 anos nessa empresa, na época acho que eu tinha 7 anos mais ou menos de empresa.
E lá eu precisava usar. Então, assim, eu entendia, conseguia escrever tudo, mas não tinha essa parte da comunicação. Pra mim, é muito... O speaking ali. Pra mim, assim, era... Assim, eu sei entender, eu sei escrever e-mail, mas às vezes tinha reunião, não conseguia. Não ia, sabe? Assim, eu só escutava e só assistia só. E aí, em 2019, depois que eu fiz, eu tive oportunidades dentro da empresa, então eu comecei a fazer reuniões em inglês, comecei a falar, eu fazia Então, apresentação. Então, realmente desenvolveu ali, né? Foi um mês só, assim, que a gente fala assim, um mês não dá pra nada. Mas assim, dá, entendeu? Se você se dedica ali dedicar, pra, assim, né? Usa o teu tempo de forma inteligente ali pra você realmente praticar, conversar com o pessoal, você desenvolve, com certeza, né? E aí esse ano de 2019 foi bom, assim, né? O intercâmbio foi ótimo pra minha empresa, porque eu consegui desenvolver, consegui conversar, fazer reuniões. A empresa tem em vários países, né? Então a gente tinha contato com os Estados Unidos. Então, assim, a maioria das reuniões era em inglês. Então, foi assim, ótimo pra mim. Pra dar aquele step up ali na carreira. Sim. E me conta, o que fez você pensar assim, vou voltar pra Malta? Vou voltar alguns anos depois pra Malta 2022, né? Passou pandemia, passou tudo. O que deu aquele estalo, assim? Na verdade, eu sempre pensava, porque como eu voltei pro Brasil, assim, tipo, faltando alguma coisa em mim, sabe? Tipo assim, eu gostei muito de Malta, quero voltar. Eu sempre pensava em voltar pra Malta, mas, assim, quero conhecer no verão, quero voltar de novo, assim, não quero passear de novo em Malta, porque eu gostei muito. E no ano passado, quando eu comecei a querer, tipo, sair de novo, né, do país, eu comecei a ver a possibilidade de não só vir pra passear, mas ou intercâmbio, enfim, qualquer né? coisa. Pensei, quero morar fora, quero ter experiência de morar fora, de trabalhar fora. Mas de início eu não tinha pensado em Malta, assim, eu tinha pensado assim, quero ir pra Europa, porque assim, tem tudo a ver com a arquitetura, né? A arquitetura começou aqui, assim, tem história, sabe? Eu sou muito ligada a essa parte de história também, lugares históricos. E então, quando eu comecei a pesquisar, primeiro arrumei LinkedIn, arrumei currículo, arrumei tudo e comecei a aplicar para algumas vagas assim que tivesse para minha área aqui na Europa, em qualquer lugar. Depois, eu pensei, não, gente, eu já conheço Malta. Tipo, eu me apaixonei por Malta, eu vou focar só em Malta. Você já tem ali uma ideia de como que é o país, né? O que você tem, o que você vai esperar. Transporte, eu já sabia me locomover, tipo assim, já conheço Malta, assim. Mesmo que eu tenha ficado só um mês, eu sei, eu vou chegar lá e eu já sei o que E fazer. você como arquiteta, assim, quando você veio para intercâmbio em 2019, você chegou a olhar assim, ter uma noção ali do mercado, assim, ou você não estava assim focando nisso? Você estava mais focada ali no inglês e Só tal? focada no inglês. Você não chegou a pensar na... Não, porque eu não trabalhava ainda na área de arquitetura em 2019. Ah, tá. Eu trabalhava, nada a ver, eu fazia projeto elétrico aeronáutico. Nossa! Não tem nada a ver com arquitetura. Só que eu já estava fazendo a faculdade de arquitetura. Entendi. E eu comecei em 2017. Em 2019 eu ainda estava nessa empresa, porque foi meu primeiro emprego e foi a minha primeira formação. Então, eu tava lá. Então, quando eu cheguei aqui, era só inglês mesmo. Vou focar no inglês, vou conversar. Depois que veio essa ideia de realmente imigrar e sair do Brasil para entrar nessa área mesmo. Mas eu trabalhei de 2020, eu saí de 2020 da empresa, na pandemia, e eu comecei a trabalhar na minha área. Então você já teve 2020, um background ali, uma experiência com a arquitetura em si, né? Do Brasil, né? No Brasil. E aí eu trabalhei de 2020 até final de... Em 2022 eu ainda estava trabalhando na minha área, mas eu já estava pesquisando para sair. embora. Aí você focou em Malta. Malta, é lá que eu vou procurar. Vamos filtrar mais as opções, né? Porque às vezes é tanta opção, né? Sim. Muita opção. E até porque, assim, quando você tá lá, você não sabe, assim, do que você precisa, né? Tipo, eu tenho o diploma, mas como é que eu vou fazer quando eu chegar em outro país? Então, você tem que, né... Você tem que ver todos os lados, né? De tudo que você tem que fazer para você chegar aqui e trabalhar na sua área. E quando eu cheguei aqui, na verdade, assim, do Brasil mesmo, eu não estava achando como arquiteto. Assim, a vaga, eu estava procurando tudo pelo LinkedIn. Certo. Não tinha vaga, assim, arquiteto. E aí eu comecei a pesquisar como desenhista, porque porque assim, tá tudo dentro, né? Tá tudo desenhista. É porque assim, quando eu Mas trabalhava... tipo designer? Designer de interior? Nada a ver. Não, é desenhista, é draftsperson que chama.
draftsperson, draftsman, todas essas... Olha só. É de desenhista mesmo, é como se fosse um desenhista técnico, como se fosse um projetista. Tá. Então não é Olha só, gente, essa dica é de ouro, não é? Quando você vier pesquisar, pesquisa como projetista, como desenhista, nesse sentido. E aí as vagas as empresas de arquitetura, elas postam as vagas como desenhista. Tá. E aí eu apliquei para essa vaga de desenhista. Tudo do Brasil? Do Brasil. Eu apliquei para algumas vagas de desenhista. Só que aqui o forte, além da área da arquitetura, também tem as áreas que são complementares à arquitetura, que seria parte elétrica, parte hidráulica. Então eu também consegui aplicar para essas vagas. Eu fui chamada até para entrevistas lá do Brasil para esse tipo de vaga. E como eu tenho o background de elétrica, então assim, meio que dá uma misturada, mesmo que eu tenha só a experiência de design elétrico aeronáutico, tá misturado. E eu tenho, além, né, do aeronáutico, da elétrica, eu tenho a arquitetura. Assim, você consegue juntar as experiências ali pra... Né? Eu tentei, né, juntar, assim, quando eu vim fazer as entrevistas e tal, mas assim, não dá certo porque são outros softwares que ele usa, não eram os mesmos que eu usava Mas daí você diz, na entrevista existia essa barreira ali, Sim. que você não tinha a experiência com aquele software específico. Sim. Mas chegaram a te chamar. Sim. Então já não foi assim, você não foi ignorada nos seus currículos. Não. Já estando no Brasil, você já conseguiu, então, ter essa experiência de como que é a entrevista, Sim. né? Pra treinar, assim. Sim. Foi assim, na minha primeira entrevista eu já falei assim, não, gente, eu tô mais confiante de fazer minha entrevista em inglês, assim, eu tenho inglês intermediário, assim, não é avançado. Mas eu consigo, né, consigo estudar, consigo saber o que eu vou falar, né. Se comunicar bem, se vender ali, Sim. né, como profissional. Sim. E aí, essa barreira, aí, assim, o que eu não consegui foi isso, foi porque eu não tinha os softwares que eles precisavam que eu tivesse, experiência, e também a barreira geográfica, né. Assim, a maioria das vagas pedia que, precisa estar em Malta. Pra você ir lá pessoalmente. Sim. Ai, olha só, então isso já... Muitas pessoas conseguem no Brasil, não é difícil, mas na área de arquitetura em específico, né? Sim. Pelo que a Aline já teve de experiência aí, é importante você estar aqui em Malta. E aí, é isso que fez você acelerar teu processo de vir aqui pra ilha? Sim. Durante os processos, né, de entrevista, eu me senti confiante. Falei assim, como eles estão precisando que a gente esteja lá, então vou vender tudo aqui, vou me preparar aqui e vou. Sim, vou tentar. E aí, como eu tenho essa possibilidade de estar aqui 90 dias, né, sem visto. E vir como turista. Eu vim como turista, veio minha filha e meu parceiro, né, meu namorado. E, assim, eu cheguei no finalzinho de dezembro. Desculpa, no comecinho de dezembro. Consegui uma entrevista uma semana antes do Natal. Olha só, presente de Natal então, hein? Foi bem presente de Natal mesmo. E aí a gente falou assim, vem aqui fazer entrevista, né? Vamos conversar. E a gente vê o que dá. Daí a gente conversou e aí ele falou assim, eu preciso fazer um teste com você. Certo. Eu não sei se ele já teve outras pessoas de outros países trabalhando com ele, mas no escritório só tem maltês. Não tem outra pessoa de outra nacionalidade. Então você foi a premiada ali. Não sei se ele teve outras experiências antes, mas ali, por enquanto, só tem eu de brasileiro, de outra nacionalidade. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste com você. E eu assim, vamos começar na primeira semana de janeiro, porque a semana que vem já a gente não trabalha mais, né? Que era a semana do Natal, do Ano Novo. E aí ele falou assim, manda mensagem pra mim dia 3, aí dia 4 você vem. Mandei mensagem pra ele dia 3, não respondeu, aí eu liguei. Aí ele falou, não, pode vir. Ele vai me dar o bolo aqui. Porque eu mandei dia 3 de manhã, e aí tipo já era à tarde, assim, ele não tinha respondido ainda. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei pra ele, ele falou assim, não, pode vir amanhã. Mas aí antes, assim, vocês tiveram uma conversa online, assim, de vídeo? Não, a gente foi lá, não teve, a entrevista foi direto? Foi direto. A gente conversou por e-mail, né? Eu mandei meu currículo pelo LinkedIn e por e-mail, porque na descrição do LinkedIn tava o e-mail dele lá. Falou assim, aplica aqui e manda e-mail. Mandei e-mail, eu já coloquei tipo como se fosse uma carta de apresentação no e-mail, assim, sabe? E meu currículo. E aí ele me falou assim, quanto tempo você tá aqui e tal? Fez umas perguntas.
E aí ele não responde, aí eu respondi as perguntas dele e ele não respondeu mais nada. Daí eu falei assim, podemos marcar uma entrevista? Dele, eu gostaria que você me respondesse essas perguntas. Daí eu falei, mas eu respondi, você não recebeu o e-mail? E eu também mandei meu portfólio. E aí ele não respondeu essa parte, ele só falou assim, pode vir. Entendi. Então teve um contato por e-mail e depois que realmente a entrevista, a conversa foi pessoalmente. E para você conseguir essa entrevista, essa vaga, demorou muito? Você chegou assim e ficou igual aquele meme do gatinho, assim, né? Mandando para 300 vagas. Sim, Como foi isso? A primeira semana que eu cheguei, assim, eu nem... Assim, não queria saber de nada. Não viveu? Não vivi. Só vivi pro computador. Ficava em casa, meu namorado ia sair com a minha filha, passear, conhecer o lugar. E eu ficava lá, no computador, procurando emprego. Eu falei assim, não, preciso ficar aqui, preciso achar um emprego. É a missão para você poder ficar aqui, né? Sim. Então você tem 90 dias aí para você conseguir. Sim, mas a minha preocupação era assim, porque quando eu vim, o pessoal já estava falando que estava demorando o processo do visto. Então, mesmo com os 90 dias, eu não queria esperar os 90 dias, eu queria, assim, no comecinho logo, para dar o tempo de dar tudo certinho. Né? Todo o tempo do visto. Pra não ficar tudo muito apertado antes de vencer, né? E aí, essa foi tua primeira entrevista, assim, primeiro contato e já foi a vaga que você conseguiu? Sim. Ele falou assim, vamos fazer um teste com você, mês que vem você vem aqui, você trabalha uma semana, a gente vê se você fica ou não. E aí deu uma semana, eu fiquei lá trabalhando não era diretamente com o meu chefe, era com um cara que como se fosse um focal point, né, que passa, né, os serviços. E fiquei uma semana com ele, só que a comunicação no começo estava bem ruim, porque o inglês maltês é um pouquinho mais difícil, né? Tem um sotaque diferente, ali você já... Então, eu tava com medo de eu não conseguir o emprego por causa disso, por causa da comunicação. Porque às vezes ele tinha que apontar pra mim, sabe? Entendi. Apontar as coisas assim, então, não sei o quê. Mas até hoje, assim, porque é bem complicado. E aí no começo eu ficava bem nervosa, bem nervosa por causa disso, né? Porque eu tava na semana de teste. E aí, se o problema for a comunicação, como é que eu vou, né? Como é que eu vou seguir? Mas não, ele até perguntou, esse mesmo cara, né, que trabalha direto assim comigo, ele falou assim, o que você tá achando? Você tá gostando? Não sei o que. Não, tô gostando. E eles são super, assim, carismáticos, né? Eles são simpático, acolhedor. Bem tranquilo, assim, não é nada assim, tipo... Né? Nada muito diferente, não. Assim. E até uma coisa que é interessante, nas entrevistas, né, você falou que teve a questão ali do software e tal, que era uma coisa que te impedia. No momento de preparação para você vir aqui para Malta, que você pensou, eu quero tentar na minha área, né? Sim. Você teve que fez algum curso, alguma coisa assim focado nisso, ou estudou disso, ou você veio assim, não, tentou... porque as vagas aqui para arquitetura, mesmo para desenhista, sem ser para a parte dos complementares, que eu falei, de elétrica e tal, usa AutoCAD, que é o que eu já estava acostumada no Brasil. Então não precisou... Não precisei, já tinha experiência de usar o software. Então, para essa área de arquitetura mesmo, para desenhista, eles estão usando mais AutoCAD aqui. E a questão do diploma? Você teve que fazer tradução, juramentada, enfim? Eu fiz porque, pelo que eu estava pesquisando, eu precisava fazer. Mas para aplicar para o visto... Assim, eles não pediram? Não pediram e eles me contrataram, assim, a vaga que eu apliquei era para desenhista, mas eles me contrataram como arquiteta júnior. Então eu tô como arquiteta lá mesmo. Como arquiteta. Mas não precisei, eu tive que apostilar no Brasil, né? O processo a gente tem que apostilar o diploma no Brasil, o diploma e o histórico no Brasil, trazer para cá, traduzir e apostilar aqui. Eu fiz esse processo, tá apostilado aqui, tá lá no... Então você teve que fazer a validação também para reconhecimento do diploma ou não? Tem um site que você tem que colocar lá o diploma e o histórico para mostrar o nível que você tem, né? Chama MQF, se não me engano. E tem que colocar nesse site para você saber que nível que você tá, mas para você falar. Mas para validar, você precisa... como assim, as leis são diferentes do Brasil, então você precisa ter matérias a mais, você vai ter que precisar fazer alguma coisa aqui, algum curso aqui, ou dar continuidade, eu não sei exatamente, mestrado, eu não pesquisei essa parte porque não era minha intenção estudar aqui, entendeu? Continuar estudo. Até porque eu também faço pós-graduação do Brasil ainda. Então, assim, o que eu pensei... de começo era trabalhar como desenhista, porque eu pensava que as vagas eram só para desenhista mesmo, até como ele tinha
colocado Na vaga. na vaga como era desenhista, eu pensei que era desenhista. Mas quando ele me deu o contrato, era como arquiteta. Então, assim, tem a possibilidade de você ser arquiteto aqui, trabalhando para uma empresa de arquitetura, sem você ter o seu diploma traduzido, tudo certinho aqui. Porque eu não apliquei para esse MQF, eu não apliquei, não fiz nada desse processo. Então, no momento que você foi lá no Identity Malta, eles não pediram o seu diploma, no teu caso? Não. Para a tua aplicação? Não. Isso, gente, é muito particular, né, de cada processo. Então, ela veio preparada, né, já veio apostilou, veio com o negócio traduzido, venha também. Né, é bom já ter tudo certinho. Se pedir, você já tem as coisas ok. E se não pedir, beleza. Não pediram, até pensei que... Porque eles, nesse processo, eles mandavam uns e-mails de volta pedindo algumas coisas a mais. E aí tinha lá alguma coisa assim, carta do arquiteto. Daí... Não, certidão de arquiteto, alguma coisa assim. Daí eu pensei que era um diploma. Sim. Mas não era. Era alguma carta do meu chefe, alguma coisa dele. Então, assim, eles não pediram um diploma, não pediram. Mas eu acho que é muito particular mesmo, porque eu já ouvi várias histórias que, assim, o Identity Malta não tem uma regra assim, tipo... Clara. By the book. Não é by the book, é assim... De pessoa para pessoa, acho, de vaga para vaga. Processo para processo. Que, olha, então... Mas aí deu certo. Você mesma foi, a empresa te ajudou? Como que foi o teu processo de aplicar para o teu visto, né? Foi a empresa que fez. Lá tem uma secretária e, pelo que eu entendi depois, ela faz esses processos mesmo do Identity Malta. Então, é um trabalho que é dela mesmo. Ela faz todo o processinho. Ela te passou, por exemplo, um checklist de documentos que eu precisava fazer. E aí você mandou e ela foi fazendo tudo. E eu fui fazendo, assim, devagar, porque, assim, até porque quando eu cheguei aqui, eu tinha alugado um Airbnb, não tinha um apartamento. Então, para você aplicar pro visto, você precisa de um apartamento com um contrato e tudo certinho. Então, foi tudo assim, um processo devagar. Então, assim, deu muito certo o tempo que eu consegui o emprego, até conseguir tudo para... Quanto tempo mais ou menos demorou? Porque você fez o teste de uma semana... Que aí você teve o ok. Aí você já começou a aplicar. Quanto tempo desse processo de você conseguir pegar o teu ID card em mãos, assim? Uns 2 meses. Uns 2 meses? Nossa, então deu praticamente uns 90 dias ali. Então, eu peguei... ia dar 90 dias no comecinho de março. Comecinho de março, e eu peguei agora no comecinho de abril. Assim... Você tava com o Blue Paper, tava tudo, né, sim, certinho, já tava só esperando. Certinho, já estava esperando... chegar o ID. E deu certo, né? A missão. Certo, em relação às diferenças de trabalhar como arquiteta aqui e trabalhar no Brasil, existe alguma diferença de trabalhar nos escritórios lá, aqui, até mesmo no ambiente de trabalho com outras nacionalidades, com os malteses? Como que é isso, assim, no dia a dia? É assim, lá no Brasil, eu trabalhei em 3 escritórios diferentes. Então... assim, dentro do próprio país já tem um pouquinho de diferença, sabe? De um escritório para outro, porque cada um tem um padrão, cada um trabalha de uma forma. Tem um padrão que você tem que seguir por causa de leis, né? Da cidade, leis de construção, todas essas coisas tem um padrão. Mas, assim, de escritório para escritório acaba mudando um pouquinho, assim, sabe? Então, aqui também não foi diferente. Eu já vim preparada, assim, tipo, se lá eu sei que é diferente de um escritório para outro, com certeza aqui lá também vai ser. E aí eu cheguei aqui, no começo, assim, tem bastante coisa que é bem parecida, assim, que tem os padrões que é bem legal, assim, de cor, assim, por exemplo. Lá no Brasil, a cor é igual. Tipo assim, um exemplo de reforma. Lá no Brasil a gente faz reforma. Tipo, vamos quebrar parede, a gente pinta de amarelinho. Vamos construir parede, a gente pinta de vermelho. Aqui é igual. Então, assim, nesse sentido, a gente, assim, eu consegui, assim, fui pegando, assim, não foi muito difícil de entender o processo. Mas as leis de território, com certeza, é diferente, né? Então, até porque aquele trabalho com pedras, né, assim, é bem diferente. É bem diferente. As paredes são, tipo, muito grossas, assim. Lá, assim, a gente consegue fazer parede de 20. Aqui às vezes é 40, 50. Aqueles assim. blocão. Um blocão muito grosso, assim, gente. E os terrenos aqui são tortos, né? Tudo tortos, assim, diferente. É bem assim, então você tem que acompanhar. Às vezes o terreno faz assim, depois faz assim. Tipo, de verdade, ele entra atrás. Até no escritório que eu trabalho, o escritório mesmo, ele faz assim. Então, tipo, tem uma entrada aqui e uma entrada aqui. E esse é um pedaço e esse aqui é um outro. E na frente desse L tem outro prédio de outra pessoa. De outra pessoa, assim, é bem confuso de entender. Assim, até no começo, a gente faz bastante reforma lá no escritório.
Então, no começo, eu ficava bem confusa em relação a passar uma construção pro desenho, porque as paredes são muito tortas, muito, assim, extremamente. Então, você não consegue imaginar como é que é, porque, assim, a gente precisa estar no local também para olhar. Então, no começo, quando eu peguei, eu não tinha ido em nenhuma construção para pegar medida, nem nada, então não tinha essa Experiência experiência ali. Então, assim, no começo, era praticamente o cara apontava pra mim e fazia. Ele meio que fazia pra mim, né? Assim, eu fazia algumas coisinhas, mas aí ele pegava e acabava fazendo porque eu não conseguia entender esse caminho. Daí depois ele começou a me levar. Ele falou assim, não, você vai comigo em tal lugar, vamos lá. E até assim, é legal essa parte da arquitetura porque a gente acaba conhecendo todas as regiões, né? Você vai, você já sabe o que é, onde que é, como que é a arquitetura daquele lugar, sabe? Assim, claro que é bem parecido, né? Tudo assim, mas a gente já vê bastante diferença, por exemplo, de Slima para uma vilinha. Uma vilinha no meio ali, né? Porque Slima é na orla, né? E ali é bem mais moderno. Em relação à pedra de Malta, porque aqui, como vocês, pra quem já viu, né, é tudo bege. Porque a gente tem a pedra aqui, né, a limestone daqui. Você trabalha muito com isso? Teve alguma diferença? Porque no Brasil a gente não é comum trabalhar com essa pedra. É tijolo e concreto. É, tijolo e concreto. Aqui tem os prédios mais novos, acabam sendo com concreto? Também, como que é? É mais o acabamento, eu acredito. É que lá, agora eu tô pegando mais reforma mesmo. Então a gente já pega só os clássicos mesmo. Você já pega os antigos, assim. O que a gente tá trabalhando é bem os antigos mesmo. Os prédios novos, ele tem prédios novos também, que a gente foi em um pra tirar medida, mas já tava com acabamento. Então eu não sei como que ele foi construído no começo. Mas tá no estilo mais moderno mesmo, a fachada. Mas a maioria que eu faço lá é clássico. Então você já trabalha com coisa assim de muito tempo atrás. Sim, muito tempo atrás. Tem até a gente vai construir uma casa agora nova, só que ela é clássica. Então, assim... Com a pedra. Com a pedra, Acho lindo quando é novo e com a pedra, assim, fica tão lindo. Não fica muito aquela coisa clássica, assim, seguindo o padrão, né, Sim. de Malta, assim. E aqui tem bastante imóveis históricos, assim, né, que tem os balcões coloridos, as portas, algo bem antigo mesmo. Eles podem mudar essa fachada ou não? Tem muita restrição, assim, como que é em relação a esses móveis mais antigos, assim? Não, eles podem haver alteração, só não pode se for patrimônio tombado. Né? Se for alguma coisa assim em relação a isso, daí você tem que tomar mais cuidado, aí eu acho que tem mais regras. Isso é igual em qualquer lugar. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Por mais que seja antigo, por mais que tenha esses balcões, eu ouvi dizer, não pelo escritório, mas por uma outra pessoa que é maltesa também, falou que essa questão dos balcões é questão de status. Então, quem tem balcone, quem tem essa... Até mesmo hoje, porque antigamente era muito isso, assim, né? E hoje também ainda continua? Aqueles balcones bem maltês mesmo, que eles chamam eles já chamam de balcone maltês, né? Eles já pegaram para ele. Mas eles... Assim, não sei se é certeza, mas é um maltês que me contou. Ele falou assim que é questão de status. Quem tem dinheiro tem os balcones. Olha! Até hoje isso persiste aí, gente. Então, porque daí é um imóvel, né, que tem história, né? De família, muitas vezes, né? Então, representa um status aí. Sim. E falando sobre os malteses, que você falou que você é a única, né, de outra nacionalidade no teu escritório. Você até já falou ali no início, você se sentiu, né, acolhida, assim. Como que é esse processo? Você não sentiu nada, assim, de diferença? Teve alguma coisa, assim, de comunicação diferente? Ou você foi muito bem recebida e o processo, como que é o dia a dia, assim? Eu fui muito bem recebida, assim, todos lá, eu só trabalho com maltês, no escritório só tem maltês. Olá, gente, ela é que vive o mercado de trabalho maltês real oficial. Sim, e assim, eu estava conversando com a secretária falou assim, que o maltês em si, eles são muito acolhedores, assim, em relação às outras nacionalidades, né, aqui na Europa no geral, porque a Europa tem uma fama, assim, de ser mais rude, né, mais grosseiro e tal, mas eles falaram assim, não, aqui a gente é muito assim, muito acolhedor, a gente ajuda quem precisa,
Assim, e você também, assim, ó, se a gente falar alguma coisa que a gente estiver bravo, estressado, alguma coisa, não leve pro pessoal. Ela já me explicou. Não leva pro pessoal. Aqui a gente às vezes é assim mesmo. Que Mas fala de uma forma mais mas grossa, e não é, e né? não é. É uma forma direta, assim, deles, assim, né? E ela falou assim, não leva pro lado pessoal, porque uma hora a gente vai estar assim, daqui a pouco a gente tá tudo bem. E até entre eles, porque eles falam maltês o dia inteiro. Né? Não sei se é mais fácil para eles falar só maltês, porque a língua oficial é os dois, né? É maltês e inglês. Mas eles falam só maltês no escritório, entre eles. E às vezes parece que eles estão brigando. E aí daqui a pouco começa a risada e eu fico, oh, meu Deus. Tipo, dá um tilt, assim, sabe? Parece que tá brigando, daqui a pouco tá dando risada. É normal. Mas você sente, assim, que é ruim, assim, de eles só falarem maltês e você não entender? Como que é isso? Ou só quando eles se referem a você que eles falam em inglês, obviamente. Quando eles falam comigo é só em inglês. Mas às vezes dá pra entender o que eles falam, porque é uma mistura, né? Assim, eles misturam bastante inglês com maltês, e aí tem um pouco de italiano, então é bem parecido com algumas palavras de português. Então às vezes dá pra eu captar algumas coisas, assim, eu capto. Daqui a pouco você já tá falando maltês, maltês, não é, gente? Eles me ensinam algumas palavras, tipo, bom dia eu já falo, bom dia, todo dia é bom dia, bom dia. E aí, meu nome, eles falam que é muito difícil de falar. É mesmo? Ele fala, A Lili, Lini. né? Mas eles não conseguem falar. Então ele chama de Lini, sei lá, ele fala alguma coisa bem diferente. É parecido, mas é diferente. E aí ele fala que é o seu nome maltês. Você tá aqui agora, você tem o nome maltês. Então, assim, eles são bem, assim, não é um ambiente pesado de se trabalhar. É claro que a gente tem muita demanda de trabalho, então, assim, é trabalho o dia inteiro, sabe? Tipo assim. E outra diferença, assim, que eu vi também no Brasil, que lá, não sei se é pelo tempo de experiência, mas assim, ele tem 19 anos, o cara que trabalha comigo, ele tem 19 anos de experiência, né, no escritório que ele tá. Então, lá, ele consegue fazer um projeto em um dia. Lá no Brasil, cara, a gente demorava, assim, 3, 4 semanas para fazer um projeto. Nossa. Um projeto de uma casa. E aqui, às vezes, um projeto de um prédio, eles conseguem fazer em 1, 2 dias. Nossa. É muito rápido. Mas no sentido de aprovação? Como Não, é? de desenho mesmo, de você estar lá e fazer o desenho mesmo no AutoCAD. É que o AutoCAD, a gente acha que é um pouquinho arcaico, né? O arquiteto acha que é um pouco arcaico porque a gente desenha linha por linha. Não é uma coisa assim automática. Hoje já existem outros softwares que assim, o Brasil tá tentando, não é que tá tentando, né? Ele tá ainda em processo. Na verdade, assim, eu acho que é mais na cidade onde eu tava. O processo é mais lento em questão de tecnologia. Então, lá existe outros softwares que é bem mais avançado, que faz um negócio muito mais automático. Você não precisa desenhar linha por linha, por exemplo. E é um processo mais automatizado e é mais rápido para você fazer projetos mais rápidos, entendeu? Então, uma coisa que você faria em um mês, você faria, sei lá, talvez em uma semana. Mas como a gente estava ainda no processo, a gente ainda estava com o AutoCAD, entendeu? A gente ainda é um pouco atrasado em relação a isso. A mesma coisa aqui. Então, a gente está trabalhando com o AutoCAD aqui. Só que eles são muito mais, assim, muito mais rápidos de fazer. E essa diferença que eu senti também, de tempo. Eu até expliquei pra ele, porque ele falou assim, você precisa fazer as coisas mais rápido. E aí eu falei pro cara que trabalha comigo que no Brasil, a gente não tá acostumado a fazer, assim, em um dia, em 2 dias. Demora uma semana, 3 semanas, um mês, mais ou menos. E aí ele falou assim, como assim? Tipo, mas o que você faz? Mas assim, tem uma diferença também, que lá a gente entrega mais coisas. A gente entrega assim, por exemplo, a gente faz um 3D, faz um modelinho de maquete digital. A gente faz renderização, que é colocar umas imagens como se fosse realista, sabe? Então a gente entrega mais coisas, acho que por isso que demora mais também, porque como o processo tem mais coisas, às vezes quando modifica uma coisinha, tem que modificar todo o resto. Então assim, acaba sendo mais demorado. Lá no escritório a gente não entrega 3D, a gente não entrega imagens, a gente só entrega o projeto mesmo, o que vai ser construído. Então, acaba sendo mais então, rápido. Mas é isso que no começo eu demorei pra assimilar que eu preciso fazer esse projeto, só essa parte aqui em 1, 2 dias, sabe? E assim, agora eu consigo fazer em 2 dias, mas ainda assim ele fala que parece que tem que... Do jeito que ele fala, parece que tem que ser um pouco mais rápido. Daqui a pouco você já tá fazendo... Mas eu senti muita diferença em relação a isso. Do tempo, assim. Até o jeito que... Mesmo sendo assim, fazer linha por linha, então, isso aqui, às vezes, um jeitinho, assim, de medir já muda, assim, a rapidez, né, do negócio. Então, assim, eu já consegui meio que pegar um pouquinho o jeito que
que eles trabalham para eu poder acompanhar eles. Que legal! E para quem está querendo vir a trabalhar aqui na sua área como arquiteto, está lá no Brasil pensando, será que dá, será que não dá? Que dica que você daria para quem está se preparando e pensando assim em vir para cá? A dica que eu dou é pesquisar bastante. Antes de vir preparado. Não vir na loucura, não vir tipo assim, vou nas cegas, vou chegar lá e vou ver o que dá. Eu tive essa preparação antes, cheguei a fazer entrevista aqui, pesquisei bastante, pesquisei como que tá o mercado aqui, pesquisei o que procurar, né? Porque às vezes como arquiteto você não consegue procurar assim, a vaga como falou, arquiteto. Né? Que faz toda a diferença para você saber as oportunidades que tem, Sim. né? Não é difícil, gente. Eu acho que assim, é muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Mas se você tiver coragem, se você tiver paciência, se você tiver uma preparação antes, tanto financeiramente quanto psicologicamente, venha e... É possível. E é possível. É possível, sim. Tempo também, né? Eu consegui em um tempo relativamente curto, mas assim, fiquei muito tempo empenhada nisso, né? Para que eu tivesse um processo não tão demorado, né? Não deixar passar os dias como turista aqui. Por causa da minha filha também, né? Namorado, então precisava que tivesse tudo certinho, que em um tempo que não ficasse, né? Apertado. Porque o processo demora um pouquinho também. Você veio numa missão, né? Eu tenho que fazer dar certo. Sim. E veio pra que desse certo e deu certo, sim. Gente. Graças a Deus. Eu acho que foi uma mistura de muita coisa, assim, de sorte, coragem, preparação, sabe? E como que você se vê hoje, assim, né? É relativamente curto tempo, né? São 4 meses que você tá aqui oficialmente trabalhando e tal. Como que você vê hoje, assim? É uma palavra que defina, um sentimento que defina como que você está se sentindo hoje. Pensando quando você estava lá no Brasil, né, quero ir, vou arriscar, vou vender tudo que você falou, né, para ir tentar a minha vida lá. Qual que seria o sentimento hoje, assim, com o teu ID card em mãos? Felicidade, tranquilidade. Porque, assim, lá no Brasil, eu tava assim, eu tenho uma filha, né? Então, e eu sou divorciada do pai dela. Então, eu tava assim, desde que eu divorciei do pai dela, eu tava morando com os meus pais. Eu tava assim, eu não via um futuro, assim, tipo, vou sair daqui, vou cuidar da minha filha, vou viver a minha vida. Então, e lá eu tava muito assim, muito amontoada de muita coisa. Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu tava estudando, tava trabalhando, tinha minha filha, e tudo meio que sozinha, né? E aí foi assim, foi tipo, vou pra lá, vou tentar. Eu sei que não vai ser fácil, né? Mas eu acho que vai ser melhor pro meu futuro, pro futuro dela. Então, quando eu cheguei aqui, no começo foi muito assim, turbulento assim. Mas, claro, depois desses 4 meses, assim, não é fácil. Não vou falar que, eu agora tô assim... Na lua. Não, mas eu consigo respirar, assim, eu consigo fazer alguma coisa no final de semana com minha filha, sabe? Consigo pagar minhas contas. Pago ainda algumas contas no Brasil, eu consigo pagar mais contas no Mas Brasil. você já paga em euro, daí já melhora um pouquinho? Assim, só falta uma coisa para ficar perfeito, que a minha filha tá na escola, né? Que é uma coisa que eu tô no processo ainda, dela conseguir a escola aqui. Ela tá fazendo inglês aqui, numa escola de intercâmbio. Ela tá como intercambista aqui, gente. E só que eu preciso que ela estude no ensino fundamental, que é para ela dar continuidade no estudo dela. Então, tô nesse processo, tá um pouco difícil. Mas, gente, tá tudo dando certo. Então, assim, é uma coisa que... É um passo de cada vez, né? Primeiro, vamos ficar aqui, vamos tentar ficar legalmente. Se estabelecer, que é importante, né? Sim. Quando o teu processo tá pronto, aí o da tua filha vai junto, né? A tua filha vai tá se ajeitando junto, assim. Sim. E é isso, daí estamos no processo. Só falta isso para ficar, assim, perfeito, para poder respirar, assim, bem mesmo. Mas, assim, já tô respirando bem melhor. Até outros ares, né? Agora são ares europeus. Ares europeus é ótimo. E você tinha falado que você veio no intercâmbio, você veio no inverno ou veio no verão? Eu vim no inverno. Então agora teu primeiro verão vai ser? Vai ser o primeiro verão. E antes disso eu também pensava, né? Eu quero voltar no verão, né? Pra conhecer como que é o verão, porque eu só conheço o inverno. E aí agora já... Estamos esperando ansiosamente pra curtir muito. Muito obrigada.
obrigada, Aline. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter, né, contado sua trajetória e com certeza ajudou muita gente aí que tá assistindo também, né, que tá precisando dessa dose de coragem para vir aqui para Malta trabalhar, que ela é uma inspiração aí de, né, resiliência e de batalhar pro que você queria, né? Você saiu de lá com uma missão e sua missão está sendo cumprida agora. Graças a Deus. Ai, é isso, gente. A gente vai deixar aqui o Instagram da Aline também, se vocês quiserem ver lá, conversar com a Aline, tirar dúvidas também, vocês podem deixar nos comentários também se vocês tiverem dúvida. Curte muito esse vídeo também, né, se vocês gostaram. E a gente se vê. Ah, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos episódios da nossa série sobre trabalho em Malta, para vocês verem todos os outros profissionais aqui, né? Assim como a Aline, que trazem suas histórias aqui para compartilhar com a gente. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Aline. A gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau.